Olá a todos, você está no canal das Antigas 80, meu nome é César e hoje nós estamos no Respostas de Sábado na edição 285, sim, 285 respostas de sábado já. Bom, para você que não sabe, aqui é uma sequência onde eu faço, vai ao ar todo sábado, como o nome já diz, onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões, dicas. As pessoas às vezes aqui atiçam algum comentário aqui nesse canal sobre o que? Sobre equipamentos de som antigo ou áudio vintage ou vintage, como queiram. Então é basicamente isso que você vai ver no vídeo, eu respondendo algumas perguntas que fizeram lá no 284. Faça uma pergunta aqui no 285 que, se o criador desejar, lá no 286 eu respondo, e tomara que com um fundo, né? Como você está vendo aqui, um fundo diferente, porque tá meio complicado aqui para mim, é questão de tempo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Tem interesse, continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa, como eu já disse, né? A gente conversa só sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Opinião sincera, conhecendo, comparativos, histórias, dicas, respondendo perguntas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e já vou pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like, porque o like ajuda bastante os vídeos aqui. Bom, outro recado é que eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, então se você fez alguma pergunta ou na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã lá no 284, óbvio, eu não vou conseguir responder, certo? Então refaça aqui no 285, que lá no 286 eu respondo. Então basicamente o pessoal já conhece que normalmente eu gravo esses vídeos aqui ou na quinta à noite ou na sexta à tarde, né? Então, como eu disse, é impossível responder uma pergunta que foi feita após esse horário e essas datas. Plano de fundo, como eu já disse, infelizmente tá bem complicado aqui para mim. Se eu virar a câmera aqui pro lado, você vai ver a H2 tudo desmontada na minha bancada, esperando os canecos dos capacitores chegar. Então eu não tenho muito como mexer em alguma coisa aqui, tá meio parada a situação. Então eu tô mostrando aqui esse plano de fundo. O que você está vendo aqui no plano de fundo, né? Só para curiosidade, você tem um 1450 da Gradiente, um tape deck da Marantz 5025, em cima aqui tem um CD 2800, aqui tem um 750D plaquinha pendrive, aqui você tem um 750D de primeira geração, parafuso junto. Eu estou fazendo um polimento na tampa dele ali, por isso que ele está sem a tampa, e tem a característica que ele não tem como colocar alças. Já fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição. Ó, embaçou a tela. Parece que deu uma embaçada aí, porque tá pegando um sol, né? Um reflexo agora do final de tarde aqui. Bom, então aqui tá faltando a tampinha. Em cima aqui você tem um 750D, e em cima tem outro 750D, e em cima ali tem um 850D com alça, tá? Então esse é o plano de fundo de hoje. Peço desculpa aí por não colocar um plano de fundo diferente, que eu acho que até esse plano de fundo aqui é o meu básico aqui, né? Digamos assim, quando não tenho muita coisa para mostrar, eu aponto aqui, porque esse equipamento aqui é o que eu mais uso, tá? Então é isso aí. Vamos lá, vamos comentar então aqui as perguntas que foram feitas. Lembrando também que as perguntas, a ordem das perguntas, quem me dá é o YouTube, e eu estou no celular aqui, vou ler as perguntas. Vamos lá então, vamos começar. Florida Today, meu amigo Florida Today, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando aqui. César, inclusive, né, eu vou pedir novamente, já falei isso em vários vídeos, peço desculpa por não conseguir responder eu vejo ali as mensagens no WhatsApp, mas não tenho tempo de responder. Às vezes eu tô lembrando, né? Eu não vivo disso aqui, então às vezes eu tô em algum outro lugar, tal, eu pego o celular, olho, mas parar para responder eu não tenho condições, entendeu? Então às vezes passa algumas mensagens, eu peço desculpa mesmo por não conseguir responder o pessoal aí no WhatsApp. Você deve de entender, né? Você imagine, um monte de mensagem, eu parando para ler e ficar respondendo uma por uma, eu não trabalho, né? Então não tem condições, tá? Peço desculpa. Agradeço meu amigo Florida pelos CDs. Os CDs chegaram aqui faz algum tempo, já dei uma olhada. Tem um Hurt, né? Hurt. Bom, meu inglês não é muito bom. É bem legal, bem bacana. Tem alguns discos bem interessantes ali que ele me presenteou com alguns CDs. Eu agradeço de coração, né? Então é isso aí. Vamos lá, vamos ver o que ele perguntou aqui, ou o que ele está falando. Vamos lá. César, sobre o comentário das correias para tape deck. Hoje é muito difícil arrumar essas com qualidade aceitável. Veja só. Nesse ano,
comprei uns tape decks da Fisher entre 82 e 88, com preços entre 20 e 50 dólares. Só para dar um contexto, ele mora em Manaus, mas tem muito acesso aos Estados Unidos, então ele está comprando bastante equipamento dos anos 90, que é coisa que o pessoal não está querendo, né? Então, digamos, equipamento dos anos 80, puta, embaçou, deixa eu passar o dedo aqui, ver se... embaçou a tela aí. Bom, vai ficar assim mesmo. Então, o que acontece? Equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nos Estados Unidos está difícil, né? Teve uma época lá, eu lembro de 2007 a 2008, na crise americana, cara, deck JVC por 15 dólares, 20 dólares. E agora o que se encontra com preço acessível é os equipamentos do final dos anos 80 e início dos 90. E ele está comprando essas coisas lá, então ele tem acesso lá e está comprando. Vamos lá. Então ele comprou lá alguns equipamentos por 20 e 50 dólares. Porém, todos precisam de correias novas, mas não dá para pagar 46 dólares por kit originais, que é o que o pessoal lá nos Estados Unidos está vendendo, né? 46 dólares em kit de correia, né? Cara, que saudade de 2007, 2008, os caras vendiam por 15 dólares o deck funcionando, tudo completo. Então arrisquei e comprei um kit de 7 dólares. Foi tempo e dinheiro jogados no vento. Estou atrás de outras opções. Alguém perguntou como conservar as correias. Te mandei uma foto do produto que uso no seu Zap. Puxa, vou ter que procurar ali para tentar fazer um vídeo, até. O ideal seria fazer um vídeo sobre esse produto aí. Vamos ver. Me manda de novo a foto, vou tentar guardar ali e tentar mostrar pro pessoal esse produto. Provavelmente é um produto importado, né? E infelizmente, como ele tem acesso aos Estados Unidos, eBay, essas coisas, para ele é fácil. Para nós, né? Infelizmente, né? O Andrade aí sacaneou, então já não tem mais como comprar muita coisa lá fora. Vamos lá. Te mandei uma foto do Zap. Pode ser aplicado com um pequeno pincel nas correias instaladas ou guardar as reservas um pote com esse produto. Você nunca irá perder suas correias. Forte abraço. Cara, isso aqui é um problema, né? Que todo colecionador ou acumulador tem, né? Exemplo, ele comprou lá alguns tape decks. Agora você imagine. Exemplo eu aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só nessa parte aqui. Só nessa parte 6. Certo? Se for contar aqui todos, então... manter todos esses tape decks funcionais, né? Porque tempo a gente já não tem. Agora você pegar toda hora uma fita, pôr no tape deck, curtir uma fita, exemplo, eu tô fazendo alguma outra coisa, eu tô na plaquinha pendrive ali, ó. Certo? Tô fazendo, porque não tem como ficar, olha aqui os meus views batendo, estralando, deixa eu baixar um pouco aqui. Então não tem como ficar a fita, né? Existe aquele romantismo, o mesmo romantismo que tem no vinil. Você vai pôr a fita, vai ficar escutando, vai sentar, vai curtir. Um áudio que você está escutando ali pra ir fazendo outra coisa, então tipo, tô varrendo aqui, tô passando aspirador. Aspirador não dá porque não dá nem pra escutar, né? Mas tô mexendo em algum outro equipamento. Cara, normalmente eu ponho play ali na pendrive e fica tocando. Não vou ficar pondo fita, limpando o cabeçote, botando fita, virando fita na hora que você tá fazendo um serviço, entendeu? Essa é a vantagem do MP3. E aonde eu quero chegar com toda essa história? Que você manter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, só nessa bancada, tape decks funcionais, com correias atualizadas, quer dizer o quê? Com correia, tudo bonitinho, cara, não tem como. Se eu trocar a correia de todos esses tape decks aqui, manter eles todos funcionais, e isso eu já falei aqui, ó, fui fazer funcional o 750D para poder fazer os viewzinhos batendo aqui num plano de fundo, já não funcionou. Isso que eu fiz manutenção em todos eles há pouco tempo, né? Pouco tempo eu digo 1, 2 anos. Então, você imagina, né? Eu sei que você é uma pessoa assim. Eu sei que muitas pessoas são assim. Então, eles querem ter 20 tape decks e manter os 20 revisados com correias novas, funcionais, para quando ele pegar o tape deck e o tape deck funcionar. Mas, cara, 20 tape deck? O cara vai ficar com um ali, toca por 2, 3 meses, pega outro. 2, 3 meses, pega outro. 2, 3 meses, pega outro. Quando chegar lá no 20... ou quando você voltar no primeiro, a correia já dançou. Principalmente correia moderna que não aguenta nada, né? Então, essa discussão de manter os tape decks originais, às vezes com correia original ali meio flácida e tudo mais, ou até mesmo, deu defeito, deixa quieto ali, não mexe, só vou mexer, né, quando eu for utilizar. Então, eu sou mais nessa teoria. De exemplo, hoje vou usar o 5025. Vou curtir ele aqui, beleza. Vou fazer uma manutenção nele, vou trocar as correias, vou fazer ele funcionar. Vou curtir ele aqui por um tempo e essa manutenção que eu fiz, perdeu-se. Se daqui a 1 ano, 2 anos eu pôr ele para funcionar e ele funcionar,
beleza, ok. Se ele não funcionar, vou ter que fazer a revisão novamente nele, trocar as correias novamente e tudo mais. Então, a gente parte por aquele detalhe que as correias, os componentes dos equipamentos modernos são descartáveis, né? Se num equipamento de som, você já trocando capacitor, tudo ali, né? Fazendo aquela revisão que o pessoal gosta de fazer, você mantendo ele 2 anos parado, você vai pôr ele para funcionar, ele já não funciona, isso que é componente eletrônico. Não tem muito segredo, certo? Imagine uma correia que deteriora, que ainda mais uma correia moderna, de baixa qualidade, que é o que o pessoal vende. Então não tem como, você entendeu? Manter 50 tape deck, todos eles funcionais, e achar que você vai pegar um ali depois de 5 anos da manutenção e ele vai tocar, muito difícil. Então eu prefiro manter os tape decks basicamente originais, sem muito estresse ali, e quando eu for pegar eles para curtir, para fazer funcionar, para fazer uma demonstração, alguma coisa assim, aí sim eu faço uma manutenção. Mas já sabendo que daqui a 5 anos, quando eu for pegar ele de novo, talvez ele já não esteja mais funcional, você entendeu? E então, e aí a gente entra num outro assunto, que é qual? Por isso que eu falo, aprenda a fazer. Certo? Aprenda você mesmo a substituir a sua correia, aprenda você mesmo a fazer a manutenção, principalmente a manutenção mecânica do teu equipamento. A parte eletrônica ela aguenta mais, ela resiste mais, né? Inclusive eu tenho equipamento aqui que às vezes tem um resistor que está aberto e o tape não grava, e eu não tenho lá capacidade, tempo, saco, é um risco, hein? E capacidade, tempo, saco de ir lá procurar o resistor, né? A parte eletrônica para mim é mais chata do que a parte mecânica. Eu às vezes vou pegar um tape deck, tipo um 750D. Ah, não tá funcionando, quero fazer uma demonstração ou colocar ele para tocar. Eu abro ele ali rapidinho, arranco a correia velha, jogo fora, põe uma correia nova e ele já está funcionando. Agora, se é uma parte eletrônica, né, ainda mais uma parte eletrônica chata de você procurar, pesquisar, saber onde que está, já não adianta, encosta e deixa quieto, você entendeu? Então, a dica é, saiba fazer a manutenção nos teus equipamentos e por mais que a gente não consiga encontrar correias que vão durar às vezes 40 anos, como às vezes você pega equipamento desse daqui original, com correia original, ele ainda está funcionando, mas você vai comprar uma correia hoje que dure 2 anos, beleza, põe no teu tape deck, escuta ele o máximo que você puder e saiba que daqui a 3 anos, quando você for mexer nele novamente, você vai ter que comprar essa correia novamente, vagabunda, pôr ali, curtir e depois ela é descartável praticamente, né? As correias hoje em dia são a mesma coisa que os equipamentos modernos, descartáveis. Pus, usei, parou, ficou um tempo parado, já sei que vou ter que trocar e vou ter que arrumar outra, né? Então, quando ele diz aqui, ó, que em vez de pagar $46, e aí eu entro nessa questão aqui, ó, ele poderia pagar $46 num kit correia. Aí ele vai lá pôr no deck Fisher, $46. Pus, montei, arrumei, toquei, tá lindo, maravilhoso. Encosto. Será que essas correias de $46, elas vão estar funcionando, vão estar boas, quando você for pegar esse tape deck de novo daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E se não tiverem? Você gastou $46. Porque $46 eu gastaria... César, você gastaria $46 num jogo de correia? Sim. Se eu tivesse um tape deck. Se eu tivesse 2 tape decks. Porque aí eu ponho $46 e é sempre aquele tape deck que eu estou usando. Ele vai ficar em uso por um bom tempo e a chance da correia deteriorar, fazer alguma coisa lá, é menor. Você entendeu? Aí sim eu pagaria $46. Mas no teu caso, eu preferia pagar os $5, $7 na correia vagabunda, hoje, usar ele o melhor que eu puder, daqui a 3 anos, quando eu for usar ele novamente, ir lá comprar um novo kit de $7, usar ele por um bom tempo. Por isso que a questão de você saber fazer a manutenção mecânica no teu tape é essencial, né? E do que pagar $46 e arriscar daqui a 2 anos ter que pagar os mesmos $46. Você entendeu? Então, com os $46, eu comprei correia para todos os meus tapes, fazer todos eles funcionar, usaria todos eles. Daqui a 5 anos, quando for usar eles novamente, comprar de novo essas de $7, pôr as correias novamente, fazer funcionar, entendeu? Do que pagar caro numa correia e usar o deck por 2 meses, encostar ele lá e não usar mais. Então eu acho errado isso, na minha opinião, né? E isso a gente percebe porque o meu amigo Florida aqui, ele também tem um monte de tape deck. Então é claro que ele não vai pegar o deck, as correias de $46, pôr no tape deck e só usar esse tape deck. Ele vai chegar uma hora, ele vai cansar desse, encostar e pegar outro. E nessa, os $46 foi pro saco, né? Essa é a minha opinião. Então,
Então esse produto que ele diz lá, também tem que fazer pesquisa, tem que testar, tem que ver, porque hoje o pessoal faz esses produtos, né? Oferece esses produtos que fazem durar mais, que fazem limpeza no painel. Eu sou contra, né? O cara pegar, não, pega esse aqui que é o limpa alumínio, passar no painel. Ah, na hora pode ficar lindo, maravilhoso, 100%, show de bola. Mas sei lá, 2 anos ele aqui, ó, pegando reflexo de sol, pegando alguma coisa, pode o quê? Queimar a serigrafia, queimar o anodizado. Entendeu? A gente não sabe qual é o efeito que isso vai dar daqui a um tempo. Então, na hora, pode ficar bonito. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, já dei esse exemplo aqui em algum vídeo aqui no canal. É a mesma coisa silicone, né? Eu me lembro que antigamente, vamos lá, eu tinha um Chevette 93, então ele tem aquelas partes de borracha preta, né? O que eu passava? Eu passava óleo queimado nas partes para ficar bem pretinho e tal. Eu lembro que se você pegasse um pó, grudava pó e tal. Mas daí as pessoas vinham e falavam assim, César, passa silicone. Passa silicone, mas todo mundo sabe que se você passar silicone num plástico preto, silicone normal, né? Na hora fica lindinho, puta pretinho, bonitinho, mas com o tempo vai esbranquiçar, vai ficar branco. Pode ver aí, pegue carro dos anos 90 com para-choque preto e tá tudo branco, tudo queimado. Por quê? Porque foi passado silicone e esbranquiçou. Então na hora pode ficar ok, bacana, lindo, maravilhoso, mas e o tempo? O tempo pode ser que, com o tempo, esse produto danifique ali o material, você entendeu? Então, por isso que hoje, né, a tecnologia, na época que eu tinha o Chevette 93, não tinha tanto acesso a essas coisas. Mas hoje em dia existe um silicone especial que eu passo no meu carro atual, que tem muitas partes pretas, e eu passo nas partes pretas para ficar bem pretinho, bem bonitinho, mas é um silicone especial que não agride o plástico. E esse carro eu já tenho ele há, sei lá, 12, 15 anos, não sei mais ou menos isso, e eu passo desde o começo esse mesmo silicone, que é comprado especialmente para plástico preto, e nunca queimou. Tem algumas partes, assim, que pegam muito sol, que já estão meio que esbranquiçando, mas quando você passa o silicone novamente, ela cobre e não tem problema, assim, entendeu? Não é aquele silicone que você vai passar de novo e vai ficar tudo manchado, não. Então, esse é o problema desses produtos que dizem serem milagrosos, mas na hora, né? Porque hoje, né, o mundo atual que a gente vive hoje é imediato, né? É o celular que está aqui, daqui a 2 anos isso aqui já não presta, já não baixa mais aplicativo, já não funciona os aplicativos, a bateria já está novo, você tem que comprar outro novo, você entendeu? E esses equipamentos não tem como fazer isso, né? Ah, você vai passar aqui silicone aqui, daqui 2 anos queima, compra outro. Não! Como é que você vai fazer isso? Você acabou de queimar um equipamento que você nunca mais vai encontrar outro igual. Né? Então, usar esses produtos, esses componentes, essas soluções milagrosas que o pessoal, não, passa isso aqui, limpa alumínio, produto especial. Será, cara? Será? Eu prefiro água e sabão, porque eu sei que isso aqui não vai estragar. Tá aqui, provavelmente sempre foi passado água e sabão, tanto é que tem equipamento meu que eu nem limpo, ó. Isso aqui tudo sujo. Se eu fosse manter limpinho, tudo bonitinho, ficar limpando toda hora, isso aqui vai pro saco. Então eu prefiro manter ele sujo aqui, que a hora que eu for usar eu limpo uma vez ou outra só. Agora manter limpo, toda hora ficar tirando o botão e mergulhando em líquido e não sei o quê, não vai durar, né? Então essa é a vantagem do acumulador, né? Tanto é que, e justamente isso, né? Tem muito equipamento aí que é de acumulador e que está bem conservado por causa disso, porque ficou encostado num canto cheio de pó. Né? Aquele equipamento que está num lugar que a pessoa sempre limpou, arrumou e tal, e às vezes está tudo queimado porque de tanto ficar limpando. Então, são detalhes, né? Então é isso, meu amigo, eu agradeço lá, se puder mandar de novo essa foto, a gente pode tentar conversar aí. Eu pretendo fazer lives, né? Eu pretendo fazer lives falando justamente sobre isso. A gente comentou na última live aí que eu fiz respondendo perguntas ali do vídeo da explosão da H2. A gente comentou sobre fazer lives sobre componentes, pessoas comentando sobre componentes. A gente pode também fazer lives sobre esses produtos aí que hoje são oferecidos, que falam, né, que podem dar sobrevida a um acrílico, dar sobrevida a um painel de alumínio, dar sobrevida a borracha, dar sobrevida a algum componente, dar sobrevida a uma placa que está enferrujada, uma placa que está queimada. Podemos falar sobre esses produtos aí, beleza? Grande abraço, obrigado pelo comentário. Continuando, F. Suzano, grande César, mais um fundo com vários aparelhos top demais, valeu. Ele tá falando que é o meu outro equipamento, onde apareceu os PM5000 lá, os negócios. É meu outro plano de fundo, que é um equipamento que tá ali, né? Tá montado, eu não mexo nele, então é fácil só pôr a câmera ali e ligar. Aqui é a mesma coisa. Agora outras coisas,
Tipo, põe o plano de fundo da H2, alguém falou. Cara, minha H2 tá aqui no rack com um monte de disco na frente, é acumulador, né? Eu já falei isso aqui no meu canal. Muito obrigado pelo comentário, meu amigo. Galvão 1091. Parabéns, grande César. Valeu, muito obrigado. Continue dando like aí e acompanhando os vídeos, isso é muito importante para o canal. Canal do Disco Cultura. Como sempre, um ótimo vídeo. Valeu, muito obrigado pelo comentário. É isso aí, continue aí assistindo os vídeos e deixando o like, principalmente para ajudar. Grande abraço. Apesar de que, quando o vídeo é recomendado para outras pessoas no YouTube, né, fica complicado, assim como foi o vídeo da H2. Mas tudo bem, aí a gente percebe, né, um comentário. Deixa eu falar aqui do nosso amigo Norton, que também é membro do canal. Então ele é membro, assiste vídeos de bastidores, às vezes eu mostro alguns anúncios, alguns golpes, algumas coisas ali. Preciso mostrar mais do que isso, né? Usar mais o celular ali, a hora que eu tô no computador, mostro rapidinho, né? Então eu preciso fazer mais isso, mas com certeza aqui no canal eu vou fazer mais isso lá para os membros. Então ele é membro do canal, agradeço de coração. Se você quiser virar membro, tem uma teclinha aqui, seja membro, pague lá uma mensalidadezinha por mês. Lembrando, isso que você paga é para ajudar o canal. Os vídeos são o bônus ali, porque às vezes eu fico algum tempinho sem postar ali, mas é pouca coisa. Normalmente eu posto bastante coisa lá, tá? Então ele é membro do canal, agradeço de coração, e ele também mandou um valeu demais. Se você puder ajudar com qualquer valor ao canal, lembre, né? Eu sempre falo aqui no meu canal, né? Nem o sol trabalha de graça, né? Por mais que o sol faça ali a coisa dele comum, que não esteja exigindo que você pague pelo que ele está fazendo por você, que é simplesmente te dar vida, o sol, né? Mas mesmo assim ele está consumindo ali. Uma hora acaba lá o hidrogênio não, né? O hélio não. Sempre esqueço qual é o componente químico que vai queimando ali. E aí já era, né? O sol vai dilatar, engolir terra, engolir tudo e já era. Então esse é o futuro, né? O futuro é explodir tudo. Então, se puder contribuir com qualquer coisa aqui no canal, eu agradeço. Um valeu demais, alguma coisa ali. Se algum vídeo que você assistiu te ajudou, alguma resposta que eu fiz te ajudou, né? Tente retribuir o canal, que isso incentiva a gente a continuar aqui. E eu já fiz lá na live do Explodindo H2, respondendo as perguntas, vocês viram lá que eu perguntei lá ainda, o que você acha por esses valores aqui? Você acha que eu faço isso daqui por prazer ou por dinheiro, né? Tô aqui, vou responder perguntas por 1 hora, depois tem que ficar editando por 5 horas vídeo, tive que montar a câmera aqui, ligar os equipamentos, sem poder estar fazendo outra coisa aqui no meu horário. Não estou reclamando, tá? Mas eu estou dizendo que uma mão lava a outra. Então, tipo assim, se você puder retribuir, isso só incentiva a gente a continuar fazendo. Eu agradeço de coração, né? A gente faz isso por prazer, mas se tiver uma retribuição é muito legal, muito bom. Agradeço se puder contribuir. O que eu ia falar? Já esqueci também, né? Puxa vida, eu tava falando sobre alguma coisa e esqueci. Vídeos, parabéns ao canal, esqueci. Eu ia fazer um comentário, esqueci, devia ter feito o comentário antes. Vamos lá. Canal Disco é Cultura, parabéns pelos 50 mil inscritos. O som estéreo é espetacular. A exemplo, colocar os discos de game do Kim é uma expectativa sensorial magnífica. Então é isso aí, né? O estéreo, né? As pessoas não conhecem o que é estéreo. Lembrei que eu ia falar. Então as pessoas não conhecem o que é o estéreo, sentir o som estéreo. Por quê? Porque hoje em dia é tudo mono, né? Uma caixinha JBL, uma caixinha, um alto-falante. Então, quando você põe um som estereofônico, uma caixa no teu lado esquerdo, uma caixa no teu lado direito, e põe ali um AC/DC que tem a guitarra de um lado, a voz do outro, ou que nem se falou, um Queen, ou então assim, que nem eu sempre falo, quadrifônico, né? 4 caixas, o som vindo nas tuas costas, isso é sensacional, né? Só que as pessoas não têm mais essa percepção porque estão acostumadas com o som mono, né? Que é o som espelhado, o cara grava ali um canal e espelha para outro canal e beleza, né? Porque nem pode, né? Hoje em dia, se eu fizer um CD novo, né? Vou gravar uma música aqui, vou gravar uma música cantando. Se eu fizer em estéreo, tem muita gente que não vai entender. Por quê? Porque, porra, normalmente você vai lá, põe um canal só. Já mostrei isso em deck de rolo aqui no canal, mostrando assim, ó o deck de rolo tocando. Aí tava um canal só. Só que a caixa não tava ligada naquele ali. Você não escutava nada. Daí, de repente, entrava o piano. Né? Mas se via que tinha alguma coisa no outro canal. Se você tem um canal acionado, apesar que eu acho que essas caixas, elas jampeiam os canais, né? Então vai sair de qualquer jeito, mas vai sair tudo embolado ali, né? Então eu agradeço de coração. E o que eu estava falando é o seguinte, né? Que às vezes não adianta você fazer vídeos que chamem muita atenção, que chamem outras pessoas. Quer dizer, na verdade eu ia falar que adianta, sim, né? Por quê? Porque daí você percebe qual é a percepção das pessoas. Nos comentários que foram feitos lá na H2, a gente percebe que as pessoas às vezes, o que você quer com esse lixo? Né? Cara,
se você não gosta disso aqui, se você... Tem gente que não gosta, mas compra para revender, né? Esse é o pior comerciante, na minha opinião. Aquele comerciante que gosta, que compra, que vai lá, testa, vê, puxa, esse aqui tá legal, os botões tá legal, isso é bacana. Mas tem gente que compra isso aqui só porque quando ele entra na casa da pessoa e vê um equipamento desse, ele não vê um 1450, ele não vê um Marantz Tape Deck clássico, ele vê o quê? Notas de 100. Você entendeu? E esse tipo de vendedor é o pior. E isso aqui tá chamando esse tipo de vendedor. Né? Tá cada vez mais. As formigas estão aqui, as moscas estão em cima disso daqui. Então eu sou, não digo o contrário, mas eu realmente acho que isso é errado. Isso não deveria existir, não deveria ter. Isso aqui deveria ser underground. Né? Só as pessoas que gostam, só as pessoas que curtem, né? Mas o que aconteceu? Esse tipo de equipamento começou a valorizar tanto que as moscas vêm. Né? E não vem só nos equipamentos, mas vem nos vídeos, né? César, você é contra os comentários, então você bloqueia os comentários. Não, aqui não tem censura, né? Já falei aqui no meu canal que não existe censura. A crítica, por mais que seja besteira ou que seja coisa que é inválida ou uma crítica negativa, alguma coisa assim, ela tem que ser, a pessoa tem que ter o direito de se expressar ali. Entendeu? Então eu não vou bloquear canal nenhum. A única coisa é que eu tenho o direito de ignorar ou de rebater a crítica, né? Então, o exemplo do vídeo passado. Você queimou a H2 de propósito. Putz, daí eu tive que fazer a live e mostrar lá. Você acha mesmo que eu ia queimar a H2 de propósito? Você acha mesmo que eu ia estragar o caneco da H2 zerada por causa de R$50? Né? Isso eu mostrei e provei na última live aí, falando sobre os comentários da H2. Quem assistiu viu lá, né? A gente comentou tudo. Então, é importante sim ver as críticas negativas ou as críticas, né? Porque a gente vai aí, algumas eu rebato, algumas nem vale a pena rebater, né? Não adianta, é besteira. Mas, então, isso fechado, né? Agora eu tava falando dos comerciantes disso aqui. Então, isso aqui a pessoa não vê um 1450, não vê um Marantz, ele vê notas de 100. Então vai lá, pega, puta, a mulher tem um som desse lá. Eu vi na internet o cara pedindo 3 mil nisso. Cara, vou comprar. Não sabe nem testar. Não tem nem caixa pra pôr. Pegou lá por 500 e vou pôr por 3 mil. Você entendeu? Eu tenho que editar o vídeo aqui. Então às vezes dá saudades, né? Da época em que só comprava isso aqui, que só adquiria, ou então que só negociava, né? Pessoas que entendiam, que conheciam, né? Já contei a história. Eu vou contar o Senta que lá vem história, né? Acho que eu vou fazer Cara, eu sempre lembro dos Senta que lá vem história durante os vídeos e nunca lembro depois. Mas eu preciso fazer, tente me lembrar do Senta. Eu vou fazer. Vou parar aqui agora, vou fazer. Vou pegar um Marantz ali e vou fazer o Senta que lá vem história. Você vai entender, né? Que antes, as pessoas me perguntam, César, a internet ajudou no comércio do som vintage? Ajudou porque você hoje vende para o Brasil inteiro. Mas piorou porque hoje qualquer mosca sabe que aquilo é cocô, né? Que tem algum valor, que dá para se alimentar e quer subir em cima. Esse é o problema, né? Então, mas eu vou fazer um vídeo e vocês vão entender. Senta que lá vem história em breve. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Obrigado, meu amigo, pelo comentário. Tony Fariano. Bom dia, parabéns pelo trabalho e pelos 50 mil inscritos. Por favor, não destrua seus equipamentos assim. Deu até susto. Óbvio, né? De novo, mesma história. Eu não destruí de propósito. Você acha que eu gostei de ter feito aquela marca no caneco? Pra mim, eu queria que ele tivesse tocado ali. Ido embora tocando. E um capacitor estourado, principalmente na H2, eu já comentei isso na live, não vou ficar repetindo, mas um capacitor estourado, um capacitor que esteja, sei lá, seco, né? Não tem como medir na H2, né? Principalmente na H2 até teria, mas no PM5000 não tem como, porque aquilo ali está selado, né? Então quando você for medir ali embaixo, eles estão jampeados, né? Eles estão em série os capacitores. Você não dá para identificar se um está seco. Você consegue entender? Você vai ter que tirar toda aquela resina, tirar a resina debaixo da placa. Aí, praticamente, aquilo ali é destrutível, né? Você tem que destruir ali a placa. Eu já mostrei. E tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Acho que eu guardei. Putz, eu guardei. Eu guardei. Mas tem eu mostrei num vídeo aí um copo de capacitores do PM5000 que é tudo resinado. Então você não tem como saber. Então aquilo ali explodiu porque eu realmente não sabia que os capacitores estavam secos, né? Não tinha nem como medir porque eles estão em série ali. Então não foi uma coisa... Óbvio que
destruir esses equipamentos. Para quem acompanha o vídeo que sabe que isso é a última coisa que se deve fazer, né? Eu já falei, cara, vou dar um tiro de 12 num deck desse aí para chamar atenção para o meu canal. Aí vem as moscas, né? Que é o que aconteceu no vídeo da H2. Então eu prefiro ter só os 50 mil inscritos. Isso eu falo para as pessoas que tem canal no YouTube. Se tem aí 10 mil inscritos, 12 mil inscritos, 5 mil inscritos, 3 mil inscritos, fique só com esses. Você entendeu? Não tente alavancar seu canal e chamar mais pessoas. Principalmente quando não é orgânico, né? Quando você faz alguma coisa para chamar atenção. Ah, morreu não sei em quem, e põe um vídeo. Título, né? Ah, dançou não sei o que. Ah, explodiu, que nem eu pus lá, explodiu. Isso acaba chamando pessoas que não agregam a nada, na verdade. Você entendeu? Então é melhor ter ali aquelas suas 1.500, 200 visualizações, mas as pessoas que estão entendendo o que você está fazendo, que gostam daquilo que você está fazendo, do que ter um monte de visualização de gente que... Continuar as cinetas aí das 6 horas. Continuando. Seu canal é fantástico, amigo, e eu preciso de uma ajuda. Eu tenho 2 aparelhos e quero restaurar, e não sei qual eu restauro. É um PM5000 com um CM5000 e um 4280, não, deve ser um 4250. Qual você recomendaria? Ah, cara, primeiro que eu sou contra a restauração, vocês sabem disso, né? Precisaria ver qual é o nível, né, de conservação dos teus equipamentos. Ah, o meu PM5000 é aquele PM5000 tudo riscado painel, não tem mais serigrafia, já tem marca de alça, já tem marca de hack, já tem um monte de coisa. Aí eu restauraria, claro, basicamente, eu restauraria o mais feio. O que tem mais feio aí? Não, vou restaurar esse aqui que tá mais bonito. Não, né? Marquinhas mínimas de uso de 50 anos, até é atrativo no equipamento desse, né? Uma marquinha aqui, ó, um risquinho aqui, né? Ó, esse meu equipamento aqui ele tem serigrafia 100%, mas a pessoa que tinha ele antes, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comprei, sei lá, cara, sabe como? Se você pega só ele, você não percebe. Mas eu tenho um outro ali que tá com a serigrafia tudo apagada, mas o painel é impecável, não tem uma risquinha, não tem uma marquinha, não tem uma marquinha em cima, nada, nada, nada. Então é complicado, né? Porra, aquele lá não tem nenhum... Aqui tem uma batidinha aqui, ó, que o deck que a pessoa usava em cima passava por aqui, riscava, mas a serigrafia é 100%. Esse aqui é o equipamento que eu mais gosto dele aqui. Só que daí você pega um que tá com o painel sem nenhum risquinho, sem nenhum detalhe, ó, tem um risquinho lá embaixo também. Tá, assim, tem pequenas pegadinhas. E aí você pega um que não tem nenhuma pegada no painel, mas tá com a serigrafia tudo detonada, cara, é difícil. Então, essa história de que qual restauro, qual não sei o quê, eu restauraria o mais feio. Sempre o mais feio, certo? Eu não vou restaurar um equipamento que, falta uma letrinha aqui no R. Mano, restaurar, o cara lixa inteiro, anodiza inteiro, repinta inteiro. Ah, não, nem a pau, isso eu não faria, assim, entendeu? Claro que no teu caso aí, tô com o PM e o CM é tudo, tá bem detonado. O 4250 também tá bem detonado, né? Claro que valeria muito mais a pena você gastar. Por quê? Vamos lá, porque pagar 350 pau numa restauração de um painel do equipamento que vale 4 mil é uma coisa. Você pagar 350 pau numa restauração de um painel de um aparelho que vale 2 mil, consegue entender? Então é muito melhor você pagar os 350 por restauração num equipamento que vale mais. Então seria no PM e no CM. Mas, porém, contudo, entretanto, eu só restauraria eles se eles estivessem muito e muito feios, né? Se tivesse alguma... Tem gente que restaura... tem um risquinho aqui, ó. Vou restaurar. Aí o cara vai lá, faz uma serigrafia, uma anodizada que às vezes nem aguenta a mesma coisa que isso aqui aguenta. Qualquer batidinha já risca. Aí não adiantou nada, você entendeu? Você tirou uma construção, né? Uma anodização, uma serigrafia que durou 40 anos e só por causa de um risquinho o cara foi lá, fez uma restauração nova, uma pintura nova que não dura nada. É a mesma coisa com carro, né? Não vou ficar repetindo isso, mas, carro com pintura original é uma coisa. Você pode passar em pedra, né, pequenos riscos, pequena batida, a pintura vai aguentar. Não, tem um risquinho aqui, vou repintar. Aí o cara lixa inteiro, pinta com verniz vagabundo, com tinta vagabunda, nova, né? Num sistema de pistola, não química ali como é original. Aquela pintura refeita vai durar muito menos que a original. E por causa do quê? Por causa de um risquinho. Cara. Então é isso, né? O ideal, no teu caso, era ver fotos do CM e do PM e fotos do 4250. Então, por um lado, vale a pena restaurar os mais caros, os que valem mais, o dinheiro que você botar neles vale a pena.
mas porém, como eu disse, se eles estiverem inteiros, né, não valeria a pena restaurar de maneira nenhuma, certo? Vamos lá, Vladimir Espíndola é membro do canal? Vamos lá. Opa César, acabei de assistir seu vídeo comparando um Twitter Gradiente de 5 anos com um de mais de 40. Deu risada. Me deu uma ideia aqui. Vamos lá. Cerca de 1 ano e meio atrás, você fez um vídeo explicando as vantagens de trocar as cornetas de 5 que eu tinha em minhas caixas profissionais por mid-rangers, né? Lembra? Sim, lembro. Eu peguei um par Novik usados de uma caixas Polivox antigas. Pois bem, usei tranquilo por mais de 1 ano. Só maravilha. Mas um deles está apresentando problemas intermitentes. Pensei ser problemas nos capacitores, mas troquei no último final de semana e continuou a mesma coisa. Então resolvi substituir por um par de novos, né? Médios novos. Já que trocar só um, com certeza iria ficar estranho visualmente. E com certeza também vai dar diferenças ao ouvido, provavelmente. Seria possível uma ajuda sua, tipo um auxílio em off, ou mesmo um vídeo como como você fez da outra vez? Eu provavelmente fiz um vídeo para ele da outra vez, ele é membro do canal, né? Então eu fiz um vídeo específico para ele. Acho mais interessante o vídeo, pois desse modo você consegue sanar dúvidas de outras pessoas que, assim como eu, estão na dúvida do que pegar hoje para repor um mid-ranger antigo. Desde já, muito obrigado e sucesso ao canal. Olha, a gente já conversou sobre alto-falantes em uma live. É difícil, né? Você hoje adquirir. Eu tenho, né, a percepção de trocar as minhas cornetas. Ó, eu tenho uma caixa aqui embaixo, eu não vou mexer na câmera, minha câmera de tanto usar, ela já quebrou aqui o suporte. Eu tenho a percepção de trocar as cornetas. Eu queria trocar as cornetas por alto-falantes de 6 polegadas, aqueles mid-bass da Snake profissional 8 ohms de 6 polegadas, mas não existem mais, só existe o de 8. César, mas o de 8 não é bom? Sim, se você vai montar a caixa do zero, por esses de 8 é excelente, só que eles são caros, né? É 600 pau, se não me engano, um par desse. Se você vai montar a caixa do zero, né, por um par desses seria o ideal, seria perfeito ali, né? Não sei com relação à sensibilidade, ou se o teu woofer vai aguentar, se o teu Twitter vai tocar junto ou não, isso teria que ver o conjunto. Mas por que você não faz então, César? Primeiro porque eu não teria coragem de pagar 600 pau num par desse e ter que abrir a caixa. Então o meu problema é pegar uma corneta, tirar e abrir a caixa para 8 polegadas e pôr um médio desse. Aí vai chegar uma hora e falar assim, puta, enjoei, quero botar a corneta de volta. Não dá, vou ter que fazer uma flange para colocar a corneta de volta. Então por que eu quero de 6? Justamente por causa disso. Porque eu posso tirar a corneta, pôr o de 6 no lugar sem mexer na caixa, testar, curtir, ver como é que é, né? Porque essa história de você fazer um teste, pôs ali, tocou, não é bom, eu vou tirar. Não, eu gosto de pôr, curtir por um bom tempo, avaliar e tudo mais, depois voltar ao outro, aí você se acostuma tal, e daí você tem uma percepção melhor do que é ou não é. Então, eu posso fazer um vídeo vamos fazer um vídeo com o nome tentando comprar médios decente para as caixas hoje, né? Acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas foi sobre Twitter. É verdade, acho que eu fiz um vídeo tentando comprar Twitter moderno. Porque muita gente fala assim, compra corneta, mas a gente quer evitar a corneta. Certo? A gente não quer as cornetas. Eu me lembro do Douglas, o Douglas fez uma adaptação uma vez, de que ele fez as cornetas, mas ele tirou a boca da corneta ali e fez como se fosse esses médios de domo, né? Então, coisa que eu reparo, ficava de boca ali. É bem interessante, mas acho que ele já vendeu isso daí. Seria interessante fazer isso também. Quer dizer o quê? Tirar a boca da corneta, não estou falando da corneta, estou falando da boca mesmo do drive, para poder fazer com que seja mais amplo o áudio ali, né? Mas isso seria uma adaptação mais complexa, digamos assim. Mas realmente, fazer um vídeo, né, como eu fiz dos Twitter, tentando adquirir um par de médios de boa qualidade, com preço acessível, que você possa usar aí, seria um vídeo bem interessante, podemos fazer sim, certo? Só mais é tempo e tudo mais, e a gente vê bem certinho como é que a gente pode fazer. Mas é difícil, né? Teus médios, um médio deu problema, poderia falar assim, não, reconciona.
Mas aí você tem que procurar um profissional decente, porque tem que as pessoas que recondicionam de qualquer maneira, né? Põe ali o cone, qualquer bobina e pau. Teria que ser uma pessoa assim especializada que entenda que você está recondicionando uma peça com 40 anos e que você tem uma exigência de áudio superior ao qualquer um que vai botar um médio aí num carro ou em qualquer porcaria de uma caixa, né? Então a pessoa teria que entender que você está querendo fazer uma coisa mais decente, né? Mas comprar novo, eu vendi um par de novo pro meu amigo Douglas, né? Um par de médio, mas vem com aquelas telinhas e tudo mais, que é os médios da Novik, só que ETN. Então podemos fazer esse vídeo aí tentando adquirir médios de boa qualidade, ou mid-range, como queira, para colocar em caixas aí, pra gente poder fazer um teste, né? De trocar, tirar as cornetas e ver qual o som que dá. Continuando. TB-Tons também é membro do canal, agradeço de coração. César, meu receiver S95 está com um barulho e acredito que seja no transformador. Quando abro o sistema de caixas, quando desligo não apresenta barulho. Por qual motivo isso acontece? Sabe dizer? Abraço a todos e sucesso ao canal. Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Beleza, meu amigo. Tem mais alguém de Dourados, né? Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, tem mais uma pessoa que é de Mato Grosso do Sul. Então o nosso amigo TB-Tons, ele é membro do canal. Então o que acontece? Eu sempre falo isso em vídeo, tem barulho no transformador, mas não passa para as caixas. Isso quer dizer o quê? Que é uma vibração, né? Então é um barulho físico, digamos assim, né? Então é uma vibração no transformador, uma vibração, alguma coisa solta, alguma coisa assim, então ele fica ali, né? Mas quando você abre as caixas, você não escuta esse nas caixas. Então quer dizer o quê? É no trafo e ele não passa por descer ali. Então quer dizer o quê? A fonte está filtrando, normal, tranquilo, não vai passar pelas caixas. Então é um barulho físico no trafo. Isso acontece muito com amplificador antigo e tudo mais, por causa do 110, 127, essas coisas aí. Inclusive eu anunciei, alguém ficou em dúvida, eu anunciei um CP800 pré, e eu falei, tem um ruidinho no trafo. A pessoa ficou em dúvida se saía no som. Eu falei assim, não, eu aqui na minha percepção não sai no som. Então se não sai no som, é um barulho físico no trafo, né? Que você só vai conseguir resolver se você trocar o trafo, né? Colocar um trafo 127 mesmo ali, novo, que daí talvez não tenha. Mas tem os problemas de colocar trafo novo, vocês entendem, né? Hoje em dia não é muito fácil. Então, agora, se esse barulho no trafo, né? Ele tá ali, ou zzz, e quando você abre o sistema de caixa, esse mesmo barulho, você sente que passa para as caixas, que aí ele já está passando dos filtros. Quer dizer o quê? Já passou de capacitor, já está entrando no pré e tudo mais. Então ali não é problema só no trafo. Ali, na minha opinião, é problema na fonte. Então qual é a primeira coisa que eu faria, né? Faria o recap da fonte, né? Porque acontece isso muito em P1. P1 acontece direto isso. Fica aquele barulho de fundo, e não sei o quê, e aí você vai lá, faz um recap na fonte, principalmente um pequenininho. Acho que eu fiz vídeo sobre isso, um pequenininho que tem lá na fonte, bem pequenininho. Às vezes você troca todos os grandão. Troca todos os grandão e continua o barulho. Porra, mas troquei todos os grandão e continua o barulho. Mas é um pequenininho que tem ali no meio, que é único, né? É um só para os dois canais, porque, se eu não me engano, no P1, se não me engano, são duplo, né? Um para cada. A fonte ali é dupla, se eu não me engano. Então tem um só ali, que é aquele ali que faz a porcaria do barulho. Se você trocar só aquele, para o barulho, você entendeu? Claro, se você trocar tudo, melhora muito mais. Então, e no P1 acontece isso direto. O teu P1 tá com barulho aí, tá um barulho que passa da fonte pro power, né, e vai pro áudio, troca esse pequenininho da fonte que vai parar, certo? Eu já fiz um vídeo, tá, inclusive, sobre isso. No teu caso, o S95, né, ele provavelmente tem uma fonte só, um capacitor só, então eu faria um recap de fonte. Tá? Porque realmente é alguma coisa que está passando da fonte para o pré e para o amplificador. César, se eu trocar ali a fonte, trocar os capacitores de fonte, é certeza que vai parar? Não. Certo? Porque esse barulho pode ser também um barulho que esteja sendo causado pelo próprio pré. Pelo amplificador eu acho difícil, a não ser que fosse, sei lá, um 1250, um 1050, aonde você tem capacitores, né, que o sistema de amplificação é diferente, tem capacitores ali na parte de amplificação se não me engano, pós-transistores, tem capacitores, né? Já no 95 não, 95 o sistema lá é diferente da amplificação, então esse ruído normalmente não é causado pelo amplificador.
O que pode causar no amplificador é estralos, alguma coisa assim, de transistor em fuga, alguma coisa assim. Mas esse ruído normalmente pode ser do pré. Então, primeiro passo, troca a fonte. Vai lá, compra um capacitor novo de fonte, troca todos os capacitores da fonte. Continua o barulho? Vai para os capacitores de pré. Porque, como eu disse, a fonte pode estar limpinha o som. Mas apesar que você fala que faz barulho no trafo, né? Então provavelmente é a fonte. Bem provável que seja a fonte. Mas pode ser sim que você troque toda a fonte, o capacitor, o transformador continua ali, né? E esse áudio continue passando para o amplificador. Aí você vai ter que fazer um recap no pré. Né? Achar ali onde estão os capacitores de pré do S95 e trocar. César, o trafo, se eu trocar os capacitores do trafo, o trafo continua zumbindo? Sim, provavelmente. Mas aí ele vai zumbir fisicamente e não passar para o áudio, você entendeu? Quando você tem uma boa filtragem na fonte ou quando você está com tudo certinho no pré. Mais ou menos isso, né? Então essa é a teoria. Recap, não tem jeito. Primeiro da fonte. Continua passando? Do pré. Espero que tenha te ajudado, tá, meu amigo? Muito obrigado. Claro que tudo que eu falei pode ser que não seja, né? Cada caso é um caso, a gente vai... É aquilo, esse tipo de defeito, você não chega e fala assim, é aqui, né? Exemplo que eu falei do P1. Não, troca aquele pequenininho que vai resolver. Pode ser que não, né? Pode ser que todos que eu tenha pego era o pequenininho, mais alguma coisa que também eu troquei. Então você pode trocar o pequenininho e continuar. Aí o teu aparelho está com algum outro zumbido em algum outro lugar. Tem que ir trocando, não adianta. Inclusive nesse vídeo do P1 que eu fiz aí, eu fui trocando. Ó, nós vamos descobrindo o que é o defeito. Eu fiz um vídeo sobre isso. Nós vamos descobrindo o que é o defeito. Tá aqui toda a fonte. Vou trocar os dois grandes. Troquei os dois grandes. Liguei. Continua o barulho. Troquei 4 pequenos que vão lá em volta. Continua o barulho. E por desgraça, né, foi o último lá que eu troquei que resolveu o problema. Só que pode ser que, apesar que eu acho que eu trocava os capacitores, colocava novo, não parava o barulho, eu tirava os novos, colocava os velhos e ia testando, pra gente poder realmente descobrir qual era, você entendeu? Colocava os velhos de novo, porque se você for trocando, chega no último, troquei o último, deu certo, mas os outros que você trocou aqui também ajudaram a resolver o problema, né? Então é bem complicado isso. E eu fiz esse vídeo, esse teste, justamente para descobrir exatamente aonde mexer, né? E eu acredito que se for direto nesse pequenininho, se eu pegar um P1 hoje, tá com zumbido, eu vou direto no pequenininho, nem vou nos grandes. Claro que talvez não resolva o problema, eles têm que trocar os grandes também, né? Eletrônica é complicado, meu filho, ainda mais que eu com 40, 50 anos, né? Vou ter que mandar o vídeo novamente, espera. Peço pra você deixar o like aí, ó, já tenho só 5 minutos de máquina aqui, vamos ver. Porque tem que ficar emendando depois tudo isso. Boa noite, César. Uma pergunta, as saídas pré-output 1 e 2 do P1 são, quem tá perguntando aqui é o professor MS Haroldo Ribas. São jumpeadas ou são selecionáveis através deixadas? Não, é a mesma coisa. Saída 1 vai sair o mesmo áudio que está saindo na saída 2. Ah, eu vou ligar a 1 no meu PM, o meu 2 no meu A1. Agora eu quero só tocar o PM. Você tem que desligar o A1, né? Porque o sinal vai continuar entrando no A1. Então elas não são selecionáveis, ela é jumpeada mesmo, tá? Wagner Moreira. César, esse DEC Technics 631 pretende vendê-lo algum dia? Se sim, tem interesse. Cara, é um dos últimos que eu vou vender, né? Porque esse aí foi um presente, né? Já expliquei, já contei a história dele. Então provavelmente eu vou vender muito tape deck aqui, ó. Isso aqui vai antes, esse aqui vai antes, talvez esses aqui vá antes, só fique com um 750, para daí pensar em vender. Então, bem provável que fique aqui por um bom, long time, né? Por um bom tempo, então não é simplesmente falar assim, ah, César, me vende aí, te pago 2.000 nele, tira aí e me dá. Não. Infelizmente, quem conhece aqui não é bem assim, eu preciso pegar antes, e aquele lá que tá naquele rack, aqueles racks que você viu do vídeo passado são equipamentos que eu venderia somente em último caso, se eu tiver que morar num 20x20, né? Continuando. Selfinger Brasil. No caso das correias, tem um TIAC A250, de 1972. Por incrível que pareça, as correias são originais e coloco uma vez por ano para tocar. Por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, né? É mais um exemplo de que correias originais elas vão durar 40 anos, 50 anos. Claro, tem uns que não duram, depende de onde o deck ficou, se ele ficou muito tempo parado, esse tipo de coisa, né? Pode derreter. Mas que a incidência de tape decks com correias originais, deles ainda estarem tocando com as correias originais, é muito maior do que tape decks que foram feitas manutenção há 5, 10 anos atrás, né? Então aí sim a gente percebe que o que era feito lá nos anos 70 era de muito mais
boa, digamos assim, né? Não tá errado aí, concordância, mas seria muito melhor, né? A durabilidade seria muito maior do que o que é feito hoje, né? Então, por isso que eu gosto de manter o original. Se tá original, dá uma limpada, tá com flexibilidade ainda, dá uma limpada, tira, limpa e põe no lugar. Não vá arrancar um deck que está funcionando com correia original só porque ela é velha, né? Quer dizer que, porque na teoria ela é velha, mas ela ali ainda está boa, e pôr por correia nova. Você está fazendo um sacrilégio, na minha opinião. E tem gente que faz isso, mas cada um. Se você for tirar de um tape deck, tem um 50-25, César, com correia original, ela ainda tá boa, usa bem, mas eu quero pôr nova. Faz o seguinte, me doa a velha que eu vou pôr no meu aqui daí. Elias Carvalho, quanto tempo até existir mais tape deck com plaquinha do que original? Bem provável. Bem provável, do jeito que o pessoal faz as plaquinhas e vende. E exemplo, se eu pegar um 750D, aqui ó, exemplo, tá? Pôr esse 750D para venda por R$500, digamos, né? Pôr o de baixo por 500, a chance de eu vender o de baixo é muito maior do que o de cima. A chance de ter pessoas interessadas no equipamento que tem plaquinha e não toca fita só porque ele é bonito, né? Tem esse charme todo, é muito maior. Então o que acontece? Quanto mais as pessoas adquirirem o de baixo e menos pessoas que quererem o de cima, mais pessoas que querem dinheiro vão transformar os de cima em aparelhos de baixo. Acho que não ficou difícil de entender, né? Então a tendência de você ter tape decks funcionais que tocam fitas daqui a um bom tempo é menor. Então por isso que eu falo, eu mantenho os meus tape decks tocando fita, porque depois, talvez, né, isso aqui supervalorize. Porque o cara fala, não, eu quero comprar, olha só, fita dos anos 80, quero arrumar um tape deck que grave e toque. Vou procurar um. Mas só tem essas merda que os caras já adaptaram a plaquinha, mas eu quero um. Então quanto menos tiver no mercado esse tipo, apesar que é difícil, né? Isso aqui tem de quilo, foi vendido pra caramba, todo equipamento tinha um tape deck. Mas, quanto menos equipamentos tiverem assim, e mais assim, mais esses aqui valorizam. Então, se você quer ter um equipamento que ali manter ele, que valorize, mantenha eles assim, e não assim. Mas o problema é que tem muita gente que ganha dinheiro com tapes assim, que pegam tapes assim totalmente salváveis, né? Ao contrário desse de baixo, certo? Pegam equipamentos que têm salvação e transformam esses equipamentos... só não roda. Arranca tudo o mecanismo e põe plaquinha, porque vai vender muito mais rápido do que esse. Então a tendência, como você está dizendo, é simplesmente ter muito mais aparelhos assim do que assim, né? Vou ter que arrumar mais espaço em algum chip aqui, peraí. Então é isso, não sei se mexeu aqui a câmera, tive que arrumar um outro chip com mais memória aqui para poder... E aí vai dar mais complicação na hora de digitar, né? São 2 chips, então um vai no computador e o outro eu vou ter que pegar por antes, pegar os arquivos, passar para o computador, para daí pôr o outro chip para poder juntar tudo e fazer um vídeo só. Então deixa o like aí para ajudar, porque vai dar trabalho isso aqui. Então com certeza, né? Isso aqui é um assunto interessante, vai ter muito mais plaquinha do que tape original e os originais vão ser vendidos. Justamente porque pessoas pegam esses tapes totalmente salváveis e transformam nisso. Tem muita gente aqui no meu canal que fala assim, você transformou um tape salvável nisso aqui? Não, meu amigo. Esse aqui era impossível salvar. Tanto é que partes desse tape serviram para mim resolver o problema desse, vamos lá. Desse, talvez no de cima, também, e mais um outro 750 que eu tenho aqui. E devo ter mais umas 2 ou 3 carcaças de 750D aqui, que eu guardo para peça para os de cima também. Só que esses, infelizmente, nem para plaquinha servem mais. Então, quer dizer o quê? Essa plaquinha aqui, ó, esse tape deck aqui morreu? César, esse tape deck você matou ele, morreu? Não. O mecanismo dele serviu para salvar outros 3, né? Continuando. Boa noite, César. Boa noite, amigos. É Paulo Secundo o nome dele. Boa noite. Tenho 2 equipamentos antigos para fazer manutenção e recap. Você faz? Passa o contato. Obrigado. Não faço. Manutenção eu não faço. Não consigo fazer nem para mim, imagine para terceiro. E existem vários motivos, eu já expliquei aqui no meu canal. Eu não vou pegar um equipamento desse daqui, ó, de uma pessoa e pôr aqui na minha bancada, na minha bagunça. Certo? Porque eu não faço o que não quero que façam para mim. Porque daí vai ficar aqui na bancada, pode acontecer alguma coisa, posso explodir
Ah, vou pegar teu equipamento para fazer manutenção. Aí ligo ele na tomada e explode que nem o H2. Explodiu o H2, é meu, eu assumo os BO, os prejuízos é meu. Agora, se eu fizer isso no equipamento de terceiro, eu acho que nem vale a pena, né? Porque realmente... E outra, eu nem tenho... eu nem poderia dizer que sou capacitado em fazer. Porque às vezes eu tô mexendo aqui e fazendo experiências, né? Não tô mexendo com, às vezes, consciência. Vou ser bem claro no termo que eu vou usar aqui agora. Às vezes eu tô mexendo no equipamento sem saber o que eu estou fazendo, mas estou tentando resolver os problemas dele com a minha capacidade e muito melhor eu, que sou o dono do equipamento, né? Cuidando, mexendo com cuidado, do que um terceiro que não é dono e vai largar de um lado pro outro e que talvez até saiba fazer muito menos do que eu. Porque, exemplo, um tape deck. Para você resolver um problema de mecanismo, às vezes você tem que ficar 5 horas analisando, ver para onde vai, para onde vem, o que está acontecendo, por que ele não está fazendo tal função, para daí descobrir onde está o defeito, 5 horas analisando, e daí ir lá no defeito. Para um técnico gastar essas 5 horas é impossível. Então, às vezes, a gente pega equipamento assim, ele não está fazendo tal coisa. Em vez de ir lá procurar o que está torto, o que escapou, qual molinha escapou, aonde escapou, o cara prefere fazer uma adaptação. Então, normal, eu já vi aqui equipamentos, já mostrei no meu canal, né? Tape decks que tava não desarmava. Então, ele vinha até o final, ou então ao contrário. Tinha um igual esse, 2800, que você dava o play, ele plá, dava o play, plá, dava o play, plá. Tudo as coisas, tudo certinho nele, tudo correia, tudo certo, mas você dava o play e ele desarmava. Quer dizer o que? O solenoide do autostop estava disparado, certo? O que a pessoa fez? Cortou o fio do solenoide. Então, digamos assim, tá disparando? Tá. O que vai disparar? O solenoide. Cortou o fio do solenoide. Simplesmente cortou o fio do solenoide. Aí ele não desligava no final. Aí eu fui tentar resolver o problema. Aí quando eu olhei lá, o fio estava cortado. Putz, o fio do solenoide está cortado. Aí eu pus o solenoide de novo, liguei o solenoide, dei o play, plá, plá. Mas o que está acontecendo? Aí quando eu fui olhar, o contador estava travado. Aí o contador estava travado, fui lá, resolvi o problema do contador, perfeito. Então quer dizer o quê? A pessoa cortou o fio do solenoide, certo? Não soube ir lá e olhar, ver que o contador estava travado, simplesmente destravar o contador, fazer uma limpeza no computador, trocar correia. Preferiu, em vez de fazer isso, cortar o fio do solenoide. Tá funcionando, resolvi o problema, não tá mais desarmando. Mas você cortou uma função do aparelho, né? Então, tem pessoas que fazem isso. Então tem que tomar cuidado também onde você vai mandar o equipamento, né? Então eu prefiro muito mais gastar 5 horas no equipamento meu, ir lá e tentar descobrir qual é o problema exato do equipamento, do que fazer esse tipo de gambiarra. E tem gente que faz. Então eu não vou usar... Se imagine se fosse cobrar, eu não tenho tempo para nada aqui. Se eu for te cobrar 5 horas para analisar o defeito do teu e ainda talvez não conseguir chegar numa solução, não tem como fazer nada para terceiro. Eu não faço, eu não sou técnico, não é minha profissão e eu não sou formado, nada. Eu sou autodidata e tento estragar os meus equipamentos mesmo, né? Então eu estrago eles mesmo aqui por minha conta e se pegar fogo, explodir que nem H2, é meu, né? E eu não tenho prejuízo, não vou dar prejuízo para ninguém, certo? É meu. Estragou, é meu, né? César, eu tenho esse deck aqui que tá com um problema que ele tá oscilando. Vou pegar um outro 2800 e fazer um monte de teste nesses dois para descobrir qual é o defeito para depois vir mexer nesse, entendeu? Isso. Vamos lá. Ivair Marques. Bom dia. Gostaria de saber se ainda consegue comprar a placa MP4 Display 4.3. Preciso fazer uma adaptação em 2 tape decks, mas só estou encontrando com display 2.8. Um abraço, sou de Almirante... meu vizinho aqui, ó, 10 km, dependendo de onde você está em Almirante Tamandaré. Inclusive já fiz um vídeo, senta que lá vem história sobre o Almirante Tamandaré, do equipamento que estava sendo anunciado, a pessoa achava que tinha alguma coisa errada. Eu fiz um vídeo aí, procura aí, senta que lá vem história, compra, sei lá, alguma coisa assim. Uma hora eu faço um vídeo resumindo e senta que lá vem história, que a história é bem interessante. Realmente as plaquinhas não acham mais, tá? Já expliquei isso aqui, eu já... Não tenho procurado, mas uma vez eu fiz aqui um vídeo para uma pessoa falando assim, não tem mais a plaquinha, não tem mais a plaquinha. A pessoa falou assim, César, tem a plaquinha. O vendedor tem a plaquinha lá, mas o que acontece? Ele não vende mais para o Brasil. Por causa do quê? Cara, estamos aqui com quase 1 hora de vídeo por causa de quem fez isso aqui, ó. Isso é verdade. Essa verdade tem que ser exposta. Sinto muito. Você não deve falar sobre política, eu vou se desinscrever do canal. Fazer o quê?
Hoje tem que tentar entender, cara. Você entendeu? Por que que não consigo comprar mais plaquinha pendrive? Aquela uma bonitona, tal, com tela. Por causa de quem fez isso aqui. Essa é a verdade. Por quê? Porque o cara lá na China começou a vender esse tipo de coisa, chegava aqui, o imposto lá em cima, a pessoa falava assim, não, eu não vou pagar esse imposto. Aí o que acontecia? A plaquinha era devolvida, o cara cobrava o dinheiro de volta, quer dizer o quê? Você tem o seguro ali, você recebia o desgraçado do cara que não entendia isso. Recebia o dinheiro de volta, aí a plaquinha era devolvida pro cara lá da China e o cara da China que tinha que pagar frete e tal. Aí os caras olhavam assim, não, para brasileiro tá dando esse tipo de problema, não vou mais vender pro Brasil. É isso que aconteceu. E aí o que acontece? Você só consegue comprar a plaquinha se você entrar no AliExpress por uma VPN. Por quê? Porque o AliExpress, quando vê que você está no Brasil, ele só vai oferecer coisas para você que os vendedores mandam para o Brasil. Se o vendedor especifica lá, não envia para o Brasil, as coisas nem aparecem para você. Você entendeu? Então no AliExpress não adianta procurar alguma coisa. Vou procurar ali, ó, arma de fogo no AliExpress. Não aparece. Por quê? Porque no Brasil não pode ser vendido. Talvez se você estiver nos Estados Unidos, em algum lugar que seja liberada a arma, pode aparecer ter arma para ser vendida no AliExpress. Você entendeu? É só um exemplo grotesco que eu tô dando, você entendeu? Então você só consegue comprar a plaquinha hoje se for assim, VPN, entra, só que quando você pôr lá frete para onde? Para o Brasil. Não envia, você não consegue finalizar. Você vai ter que arrumar alguém que mora no Paraguai, alguém que mora nos Estados Unidos, para poder enviar essa plaquinha para os Estados Unidos e depois você enviar para cá. Isso se a pessoa enviar para cá. E isso é um exemplo clássico do que está acontecendo no Brasil. Você entendeu? Você está sendo restringido a comprar, a ter as coisas, certo? Por causa desse tipo de coisa, né? Então, o livre comércio é bom para todo mundo, para você, para mim. Todo mundo adquire coisas novas, interessantes, coisa chinesa bacana e tudo mais, produtos de boa qualidade, produtos falsificados, produtos de má qualidade, não interessa, mas você tem que ter o acesso a isso. Assim como eu falei das críticas, né? Eu não posso ir lá censurar uma crítica. Tem que estar ali. Então, exemplo, você tem que ter o direito de poder comprar o que você quiser, aonde você quiser. Mas o que eles estão fazendo é restringir. Você não pode comprar isso. Não pode. Quem me diz que o que eu posso e o que eu não posso comprar? Me diga. Óbvio, comprar uma arma de fogo é uma coisa. Aí tudo bem. Mas, porra, uma plaquinha pendrive, então eu não posso mais comprar a plaquinha pendrive. Por quê? Porque o vendedor sabe que se vender pro Brasil vai dar merda. E dá merda por quê? Porque o cara compra, não entende que tem que pagar o dobro do preço no imposto, aí chega no Brasil, o correio vai te cobrar o imposto, você fala assim, não. Bom, agora acabou as baterias. Eu não sei onde deixei meu celular. Calma aí. Quero acabar o raciocínio aqui. Então, agora ficou mais fosco ainda. Então, aí vai ficar um tempo ali no correio. Você não vai pagar, você vai pedir o reembolso do vendedor, o vendedor vai ter que reembolsar o valor, só que o produto está aqui preso no Brasil, aí o correio vai decidir o que vai fazer, a Receita vai aprender, vai ficar por aqui, ou vai devolver pro cara lá na China, aí o cara perdeu o frete, perdeu um monte de coisa, entendeu? Então é isso que está acontecendo, por isso que tem produtos que você não consegue comprar mais, e uma delas a gente já percebeu que é a plaquinha pendrive. Então, se você encontrar no AliExpress algum vendedor que venda a plaquinha pendrive pro Brasil, beleza, sorte sua, mas é bem difícil. Vilmar, eu vou fazer uma live ainda aqui nesse canal mesmo falando sobre isso, né? Porque é do nosso interesse com relação a imposto e importação. Vilmar Novakoski. É assim mesmo, César. O que dá inscrição, audiência, like e tudo, o que não agrega valor. Tipo BBB, A Fazenda, novelas e esses programinhas da TV brasileira. Exatamente, né? Hoje em dia o YouTube... Cara, como eu gostaria de falar mais coisa aqui, mas estou sem tempo, né? Minha máquina tá acabando aqui. Então o que acontece? Cara, hoje em dia o que dá audiência é essas besteiras. É aquilo, né? O cara vai tomar banho numa banheira cheia de chocolate. Aí tem milhões de visualização, né? O cara falando, te explicando por que o IOF todo mundo vai pagar, ninguém assiste. Continuando. O Edson Oliveira Freitas. Bom dia, César e amigos. A pergunta dele é bem longa, eu tô sem tempo, vou deixar por último. Peço desculpa aí, o Edson. Vamos tentar terminar as outras duas aqui. Zenas Rossi. Boa tarde. Está com um problema no áudio ou é só para mim? Provavelmente só para você, porque todo mundo aqui assistiu normalmente o último vídeo. Vinícius Freitas, qual é o seu Insta? Estou querendo comprar um aparelho. Não, eu não vendo equipamento, certo? Às vezes eu ponho alguma coisa ou outra esporadicamente à venda, né? Então, digamos assim, César, eu vi que você mostrou lá um 1450, me vende. Sim, eu tenho um 1450 à venda, tá por aí. César, eu vi que você tem um Marantz 5025, me vende aquele Marantz. Não é meu esse aparelho, certo? Então, alguma coisa, às vezes que eu enjoo, aí eu ponho à venda. Então, eu não tenho assim, tem algumas coisas à venda, mas não tenho Instagram.
Tudo que tem à venda está aqui no canal, provavelmente tem vídeo no canal do que está à venda. Ou então no Facebook, procure lá das Antigas 80 no Marketplace do Facebook, tem algumas coisas anunciadas lá. Basicamente é isso. Agora eu vou ter que tentar achar espaço para ler nosso comentário do nosso amigo Edson. Vamos lá, arrumei um espacinho, vamos lá. O Edson Oliveira Freitas. Bom dia, César. César é amigo. César, eu vou repetir o mesmo comentário que eu fiz da semana passada, pois parece que houve algumas coisas que justamente quando você ia ler o meu comentário, o vídeo cortou em 41:11. Será? Estranho. E simplesmente terminou do nada. Ué, que estranho isso. Você até disse assim, vamos ver se tem mais alguma coisa, e começou a ler. Edson Oliveira Freitas, e cortou do nada, exatamente aí, e era sobre o assunto do efeito estereofônico. Será? Então faltou algum pedaço, porque eu estou gravando pedaços aqui no meu chip, e daí pego todos os pedaços e jogo no computador, daí para editar. Talvez tenha faltado algum pedaço. Peço desculpa, meu amigo. E disse assim, vamos ver, puxa, se tem mais alguma coisa, e começou a ler. Vamos lá. Do áudio entre os canais R e L. E que, se for possível, mesmo que seja um comentário bem grande, e que ficou maior ainda com a introdução dessa explicação e desse pedido. Peço, por favor, que você ler ele para nós. Vamos lá. Pois, modestamente, eu acho que, de certa forma, é interessante na minha humilde opinião. Sim. Beleza? Beleza? Vamos lá. Como disse o nosso amigo Fabiano, essas pequenas diferenças dos VUs ou lâmpadas, pela questão do áudio ser e ter que ser e deve ser mesmo em estéreo, sim, o áudio deve ser em estéreo mesmo, né? Essas diferenças não me incomodam, não. Muito pelo contrário, é a certeza que o áudio realmente está em estéreo. O que me incomoda é a diferença muito grande entre os VUs, áudio mono. Nem pensar. É só por aquelas músicas, principalmente as do Pink Floyd, que aí realmente vai aparecer perfeitamente as diferenças nos VUs, justamente pelo efeito estereofônico das músicas. Exatamente. Tenho certeza que, pelo que você entende sobre áudio, assim como eu entendi, sim, o que o Fabiano explicou, que os nossos ouvidos ainda estão bons, sim, tanto é que ainda hoje eu consigo reparar como antigamente, e você vai lembrar disso, é que o canal L esquerdo sempre é um pouco mais alto do que o canal R direito, e que o canal R é sempre mais agudo e tem menos grave do que o canal L esquerdo, que o grave é bem mais forte. Até mesmo naqueles aparelhos de som antigos, os bons também, sim, os simples 3 em 1. O áudio é assim também. A gente tinha os 3 em 1, por a maioria de nós, simples réis mortais. Não tinha dinheiro para comprar os modulados, não. Exatamente, os 3 em 1 eram o que o pessoal, a maioria do que o pessoal tinha era aqueles 3 em 1, National, Panasonic. Outra coisa também que eu sempre fazia era justamente na primeira coisa, quando eu chegava na casa de algum amigo ou visitando alguns conhecidos da minha mãe, era justamente ir logo ver como era o som da casa da pessoa. César, desculpe pelo comentário e enorme texto, mas as conversas são tão boas e a cada lembrança boa que realmente vale muito a pena esse nosso bate-papo sobre os nossos amados vintage, sim. Faz a gente relembrar, viajar no tempo e mostra realmente que éramos felizes, sim, mesmo com tão pouco, e toda a simplicidade da nossa maravilhosa época dos anos 80, 90 e até 2000. Tempos realmente muito bons. O Edson, zona rural de Guaçuí, sul do estado do Espírito Santo. Então é isso aí, mas acho que eu já comentei esse teu comentário lá, com relação à diferença de canal de RL, eu acho que não. Normalmente, claro, depende do áudio. Se o áudio tiver essa diferença de graves e agudos, ó, tá anoitecendo aqui, tá ficando estranho a imagem. Então o que acontece? Se o áudio da mídia, né, do sinal, tiver essa diferença, lembrando, o amplificador, o tape deck, o pré-amplificador, eles têm que reproduzir exatamente o que o áudio está demandando. Então se você tem um áudio, né, que está ali igual, e quando você reproduz no teu equipamento, um está mais grave e outro está mais agudo, alguma coisa tem. Ou o teu amplificador está com problema, teu pré está com problema, alguma coisa assim. Qual é a solução? Você sempre sentiu que o R está diferente do L, correto? Beleza, no teu equipamento, certo. Só que talvez não seja o áudio, seja o teu equipamento que esteja com esse problema. Então pegue lá no sinal, lá do deck, do toca-discos, e inverta. Se você inverter eles
e mudar o lado, digamos assim, agora o L está com mais grave e o R está com menos grave, beleza, é realmente uma percepção do teu áudio. Pode ser problema do teu CD, pode ser problema da tua cápsula, pode ser um problema lá. Troque o áudio, mesma música de preferência, pega um CD da mesma banda que você escuta o vinil aí e ponha lá no CD e veja se realmente é o áudio que tem essa diferença, se é a música ou se o teu equipamento é que está fazendo essa diferença. Então, se inverter lá e o áudio inverter, é o áudio problema. Se você inverter o sinal, pega do teu tocadiscos e inverta o R pelo L, agora mudou, César. Agora o L tem mais grave. Então é o teu equipamento que está causando essa diferença. Normalmente os áudios, né, o sinal, a música, você não tem essa diferença brutal em tudo. Grave sempre mais alto no R do que no L. Não. Pode ser um disco específico, uma música específica. Mas todos os áudios que você pôr ter essa diferença não é comum, né? Pode ser o teu ouvido, pode ser alguma coisa. Mas não é comum isso, tá? Então, realmente, o bacana do estereofônico é justamente isso. Você ter aquela percepção de um lado não ser o espelho do outro lado. Isso é muito legal, certo? Mas você tem que entender que às vezes pode estar causando, o que causa isso ser o teu equipamento. Então tem que dar uma boa olhada, né? Mas essa percepção de um lado ser diferente do outro é coisa dos anos 80, né? Que é o bacana do estereofônico. Coisa que se perdeu hoje em dia, como eu sempre falo aqui no meu canal. Hoje em dia as músicas são espelhadas, né? O que tem no lado R é o mesmo que tem no lado L. Por quê? Porque as pessoas vão escutar no equipamento mono que simplesmente vai sair um som só, né? Então essa é a percepção do estéreo, que a gente precisa fazer um vídeo até inclusive sobre isso, que é muito legal. Bom, meu tempo está acabando aqui, agradeço todos os comentários, faça um comentário aqui para a semana que vem, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar, isso contribui bastante, e se alguma pergunta que eu respondi aqui, algum comentário que eu fiz, principalmente de política, se você quiser rebater, rebata aí, porque eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso sim, porque influencia no áudio. Eu quero comprar mais plaquinha pendrive e não consigo, por causa do quê? Não é por causa que eu não tenho dinheiro, é por causa da política, né? Então, às vezes vale a pena debater isso mesmo, né? Ainda mais agora, perto da eleição. Grande abraço, até a próxima.